vamos falar agora, o fevereiro começou, passou o carnaval, a gente costuma dizer que agora realmente começa o ano, né? Não deveria ser assim, mas é uma realidade que acontece. E a gente está recebendo um especialista em expansão e performance de negócios, o Rodrigo Panes, para falar sobre como o pequeno empresário deve planejar 2026 e o que realmente impacta no negócio, nesse emaranhado aí de situações que acontecem, e em 2026 não está sendo diferente. Rodrigo, boa tarde, obrigado pela participação, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço. Eu tenho visto muita gente falar sobre 2026 ser um ano muito desafiador, né? Um ano de muitos desafios. Isso. Alguns mais radicais, inclusive, que 2026 tende a ser o ano mais desafiador da década. Só que nesse cenário é importante para o empresário, principalmente o pequeno empresário, saber separar o que realmente muda, quais são os desafios reais do ano e o que é só barulho. Pois é. Né? Na minha leitura, não é um ano de desafios, é um ano barulhento. Eu prefiro olhar por essa ótica, né? E aí, por que é um ano barulhento? A gente tem reforma tributária sendo implantada, começando. Copa do Mundo, eleições, mudanças na NR1, né? Inteligência artificial tirando empregos, enfim, são várias situações acontecendo durante o ano de 2026, mas que o maior desafio é o empresário se distrair com tudo isso. Pois é, e não olhar focar para o que muda de fato e o que vai mexer os ponteiros do negócio dele. É verdade. Que aí é onde entra o planejamento, né? Ele se planejar para lidar com tudo isso. Eu já diria 2 pontos importantes aí, né? Como o Rodrigo falou, a questão da NR1, né? Que é a questão de cuidar da saúde mental dos funcionários, para quem tem empresas maiores e tal. Mas a reforma tributária também, será que vai abalar tanto assim já nesse primeiro ano de implementação? Exatamente. Né? Se a gente vai olhar para principalmente esses dois, assim, que digamos que sejam o que mais está envolvido no dia a dia dos negócios, né? A reforma tributária, basicamente, durante 2026, vai ser uma mudança operacional e não financeira. Perfeito. Então, começa a ser implantados novos processos, né? Então, a gente começa a ter a cobrança de 1% do IVA, mas é uma cobrança de teste para as empresas que estão ali ou no lucro real, né? No lucro presumido. Então, para que os escritórios de contabilidade, né? O sistema público comece a se adaptar aos sistemas para isso. E o pequeno negócio ali que está no Simples Nacional nem sofre nenhum tipo de alteração real ainda no dia a dia. O MEI também não, né? Exato, o MEI também não. Então, é muito mais uma adaptação operacional do que um impacto real. E quando a gente olha para a NR1, né, eu gosto de fazer uma analogia com a multa de trânsito em relação ao uso do cinto de segurança. Perfeito. Porque, basicamente, se a gente vai olhar historicamente, como que começou, né? Inicialmente, o carro nem tinha o cinto de segurança. É verdade. Ou então tinha aquele que era aqui embaixo. Exato. E aí os acidentes... Os acidentes, né? Então, acidentes fatais, famílias destruídas, prejuízos financeiros, virou uma obrigação o carro ter o cinto de segurança. Perfeito. Só que não resolveu o problema. Sim. Que a galera continuava ali sem o cinto de segurança e continuava os acidentes. E aí foi necessário ter uma lei de trânsito ali para multar quem não estivesse usando o cinto, para reduzir esse prejuízo do problema. Então, a NR1 ela é uma norma regulamentadora que olha para saúde, né, do trabalho ali, e segurança, basicamente. E a mudança que ela está tendo agora é que entra as questões dos riscos psicossociais. Isso. Que são esses problemas que antes não estavam previstos ali na norma, mas que vem impactando muito no mundo dos negócios. Sim. A gente vai olhar para o cenário geral, né, a gente teve em 2024... mais de 3 bilhões de benefícios do INSS que foram destinados para afastamentos relacionados a questões psicossociais, a questões de saúde mental no ambiente de trabalho. Então, os dados, né, mostram o tamanho do problema. E é por isso que a norma se atualiza agora e entra para cobrar mais isso. Quando a gente vai olhar o que vai mudar de fato para a empresa, eu vejo que tem a parte burocrática, que é onde a galera está mais colocando a atenção da documentação e tudo mais. Mas é mais 2026 que vai valer também, a partir de 2026 agora. Maio de 2026. Mas as multas, as cobranças vão ser 2027. Exato. Isso, a implantação agora em 2026. Como foi no cinto. Só que quando a gente olha para o que vai trazer de benefício, né, vai trazer mais consciência para o empresário de olhar para essas questões psicossociais. E, né, na minha empresa, que a gente trabalha com consultoria, a gente escuta muito de empresários assim, pô, minha equipe não está engajada, não está motivada. Mas agora, com essa reforma, essas mudanças na NR1,
traz mais evidência para o quanto que impacta essas questões psicossociais no desempenho das pessoas. Claro, não é bobagem. Então, dando mais atenção para isso, a gente vai ter ganho de desempenho, redução de afastamento e vai melhorar a produtividade nas empresas. Não adianta ficar bravo, o empresário ficar bravo. Exato. Né? Ficar, então, eu vou precisar que o meu RH, que a minha contabilidade ali se adapte, mas quando a gente vai olhar o barulho que é feito em cima disso e o real impacto, a real mudança que gera, o barulho é muito maior do que, de fato, algum desafio que o empresário vai ter com essas mudanças, né? Mesma coisa quando a gente olha para a Copa do Mundo. Copa do Mundo, ela é previsível, eu sei quando ela vai acontecer, como usar isso para o meu negócio, né? Tanto se eu tenho um comércio, como eu explorar para vender mais usando a Copa do Mundo, trabalhar dinâmicas com o time em vez de Copa do Mundo. E as eleições, eu falo, está fora do controle do empresário. Ele tem que ter a consciência do seu posicionamento, né? Mas está fora do controle do empresário. Ele sabe qual vai ser o período que ela vai acontecer. E aí o grande diferencial é quem vai ficar distraído com tudo isso e quem vai colocar ainda mais foco em planejar o seu negócio. Eu gosto daquela fala do Ayrton Senna, né, que ultrapassar 15 carros num dia ensolarado é impossível, mas num dia de chuva é possível. Então, por isso... A condição pior ainda, né? Exato. Então, em vez de eu olhar para o ano como desafio, vamos olhar para ele como barulho. Vamos baixar o volume desse barulho para focar no que vai impactar de fato o meu negócio e eu usar isso como uma oportunidade para melhorar o desempenho da minha operação e não necessariamente precisar puxar o freio de mão, né? Maravilha. Não podemos deixar de falar também, né, sobre a questão, a gente comentou nisso no início do programa aqui com um especialista em direito, também professor, né, sobre a questão da inteligência artificial, né, Rodrigo? Que está também causando um barulho tremendo aí, o pessoal não sabe muito bem, muita gente ainda não se encaixou aí na história e vê aquele pânico de roubar o emprego do sujeito também. Como é que você está vendo essa questão? A inteligência artificial, ela é uma ferramenta que, enfim, não tem mais volta, né? É verdade. As mudanças todas que ela tem gerado, mas na prática, quando a gente olha o dia a dia das empresas, o maior problema não está em agora entrar a inteligência artificial ali, mas o embasamento por trás para usar ela da maneira mais eficiente. Mais do que saber a resposta, saber o que perguntar. Exatamente. Então, aí entra muito o ponto do planejamento estratégico, que a gente olha, né? A gente fala de planejamento estratégico, é muito comum, principalmente a pequena empresa, o pequeno negócio, o MEI, falar que, mas isso é para empresa grande. Isso. Planejamento é para empresa grande. Mas o planejamento, ele serve para eu ter uma visão muito clara de aonde eu vou colocar minha atenção, para o que eu vou dar atenção e para o que eu não vou dar atenção. Questão da energia. E basicamente aonde eu vou priorizar o meu tempo, o meu dinheiro e a minha energia. Claro, né? Para não botar fora. Quanto menor é o meu negócio, mais escassos são esses recursos, né? Fala, qualquer negócio, tempo, dinheiro e energia são escassos, independente do tamanho, ele é escasso. Sim. Mas quanto menor é o negócio, mais escassos eles são. Mais atenção, então, ao contrário, importante... né? Mais atenção, não, porque pequeno não vou dar bola. Exatamente. Ao contrário, aí mesmo que você aí tem que dar bola. Aí que eu preciso dar atenção para o planejamento estratégico para ser assertivo. Aonde eu vou colocar o meu tempo, meu dinheiro e a minha energia, né? Que maravilha. Falar um pouquinho da tua empresa aí, que presta consultoria, por favor, Rodrigo. Perfeito. Então, eu sou sócio fundador da Alca, né? Nós somos uma empresa de consultoria, a gente trabalha com consultoria, mentorias e treinamentos para empresas de todos os portes. Então, a gente trabalha com clientes que faturam entre 10 e 20 milhões nas consultorias, mas trabalhamos com mentorias para empresas menores, treinamentos para empresas menores também. Inclusive, esse tema, né, de olhar para o ano de 2026 e olhar para o planejamento do pequeno negócio, para baixar o barulho, olhar o que é desafio de fato, o que é barulho, baixar o volume desse barulho. A gente está com uma caravana de palestras gratuitas que a gente vem fazendo. Então, mês passado a gente fez em Canoas, em parceria com a prefeitura lá em Canoas. Esse mês agora vamos fazer, na semana que vem, em Esteio. Temos já em março data para fazer em Porto Alegre, então estamos montando, ainda tem agenda até para alguma empresa. Como é que o pessoal faz para ter informações? Entre em contato com a gente lá no Instagram mesmo, _Alca Consultoria. Alca Consultoria. Isso, ou no meu Instagram também, que é @Rodrigo Paines Silveira. E aí a gente consegue direcionar ali e ver tanto disponibilidades de agenda, quanto está indicando algum local onde a gente pode aprofundar mais sobre esse tema, né? Que eu vejo que é muito importante, assim, a gente
trouxe ele como uma pauta prioritária, principalmente agora no primeiro trimestre, por ouvir muitos empresários, né? Sim. Trazerem assim, pô, o desafio que vai ser 2026, boa. Quantidade de mudança. Mas quando a gente questionava, tá, mas o que vai mudar de fato no teu negócio, no teu dia a dia? Aí percebi que a pessoa não tinha uma visão clara disso. Ela só estava indo na onda do ruído todo que estava sendo gerado. Gostei muito desse conceito, acho que já é um belo começo aí para quem está meio perdido ainda em fevereiro, né? A gente brinca que começa o ano agora, a gente tem aí o final, já terminou fevereiro, a semana que vem, então é bom já começar, se não pensou até agora, é bom começar a pensar para não se perder no barulho aí, como o Rodrigo falou, sensacional esse conceito, né? Deixar um pouco de ir na onda e focar mais no que na prática vai mudar na sua vida. Por favor, rede social de novo, Rodrigo. @_Alca Consultoria e @Rodrigo Paine Silveira. Maravilha. Obrigado pela participação. Passa lá todas as informações. Excelente conceito, viu? Gostei muito de conversar contigo. Vamos falando ao longo do ano aí, né? Que eu sei que as mudanças vão acontecer esse ano e tem que estar por dentro mesmo. E calma, com barulho, foque na prática. Valeu, Rodrigo. Parabéns, obrigado.